Graças a Deus, é um prazer estarmos aqui essa noite em mais um seminário de doutrinas bíblicas. Eu quero agradecer ao pastor Raifran por essa oportunidade tão singela. E nós vamos falar hoje sobre este assunto que está aqui na tela, a doutrina da imputação. Você pode ler bem forte e dizer a doutrina da imputação. É imputação, irmãos. Não é amputação. Amputação é cortar, né? Aqui nós não vamos amputar nada, nem ninguém, a não ser que Deus, né, queira fazer assim. Então esse é o nosso assunto, e nós colocamos ali o subtítulo: a resposta de Deus ao grande dilema. Quantos têm o livro? Quantos têm o livro? Levante assim, quantos têm o livro? Vários irmãos têm o livro. Você vai abrir aí na página, deixa eu ver qual é a página aqui, 65. Você vai abrir na página 65, tem alguns slides aqui, algumas observações que a gente fez. Então, nós vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21. E 21. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero que você abra agora em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Olha, irmãos, esse assunto é um assunto assim que exige muito da nossa concentração, e nós temos que aprender especialmente o conceito de imputação. O que é imputação? É um conceito muito simples, eu vou explicar para os irmãos aqui. E existem alguns pontos salientes nessa doutrina, que são pontos até de discordância entre muitos teólogos pentecostais. Então, é um caminho que para muitos é melindroso, para mim também é um caminho meio melindroso. Mas nós vamos tentar aqui, à luz da teologia bíblica e de alguns teólogos pentecostais, homens de Deus, que escrevem, que produzem conteúdos bíblicos e que nós os seguimos como igreja. Quem encontrou Romanos capítulo 3, 21, nós vamos ler do 21 em diante. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, com o pecado, o primeiro pecado de Adão, lá no jardim, instalou-se um estado deplorável, lastimável e catastrófico em todo o gênero humano. Toda a humanidade sofre as consequências do pecado de Adão. O homem decaiu do estado de perfeição, o qual fora criado, para um estado de degeneração,
de imperfeição, de corrupção, alguns dizem até mesmo de depravação. De forma que o homem sem Deus é apresentado nas Escrituras, conforme Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, como estando morto. Paulo escreve aos Efésios dizendo: vocês estavam, a igreja, fala do estado anterior, antes de aceitar Jesus, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Muito embora a interpretação dessa palavra morto não signifique que o homem sem Deus não tenha nenhuma sensibilidade, por mínima que seja, nenhuma sensibilidade espiritual, porque assim dizem os calvinistas, que o homem não pode ouvir a voz de Deus, que o homem não pode responder a Deus, mas Adão, após a queda, estava morto, e se ouviu uma voz que dizia: onde estais? De quem era essa voz, irmãos? Adão ouviu? Então, restou em Adão alguma sensibilidade espiritual, mas claro, com a queda, foi prejudicada, foi arranhada, foi drasticamente reduzida. Mas o fato é que o homem é tido como morto, no sentido de que está separado de Deus. Há um termo no hebraico que fala do homem sem Deus, que é o termo Ra. Ele significa mau, ímpio, iníquo, depravado, corrupto, triste e rebelde. Isso é o homem sem Deus. Agora, se estabelece um dilema, irmãos. Eu pergunto para os irmãos: Deus criou o homem com amor e por amor? Criou, irmãos? Após o homem pecar lá no jardim, Deus continua amando este homem? Continua. A razão disso é que Deus já havia preparado, como disse o nosso pastor Valbervan, já havia preparado um plano de redenção. Então, após a queda, Deus continua amando o homem. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 16, o tão conhecido texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, meus irmãos, se por um lado Deus ama o homem, por outro lado o homem tem um sério problema que diretamente se relaciona a 3 atributos de Deus. Pode ir adiante aí, passa 2 slides, o próximo. Santidade, justiça e ira. Ora, o que significa dizer que Deus é santo? Dizer que Deus é santo é dizer que Deus é a soma total de todas as excelências morais. Ele é a pureza absoluta que nem mesmo a sombra do pecado pode manchar. Nosso Deus é puro, é santo. Isaías teve a sua visão, Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam por cima dele, tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e gritavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é Kadosh, que é a palavra hebraica para santo. Kadosh significa, vem de uma partícula hebraica, kad, que significa cortar, separar. Ora, o nosso Deus está separado de toda e qualquer forma de pecado. Ele é sem pecado. E o que significa dizer que Deus é justo? Significa dizer que Deus age de acordo com o seu caráter. E que Deus é contra tudo aquilo que viola o seu caráter. Tudo aquilo que viola a sua santidade. O nosso problema, irmãos, como homens, é que nós somos pecadores demais. E Deus é santo demais.
Agora, em tudo isso, há uma reivindicação. A santidade reivindica a justiça. Olhe para ali. E a justiça reivindica a ira. Então, o que é a ira de Deus? A W. Pink diz que a ira de Deus é a sua eterna ojeriza, o seu eterno nojo por toda a injustiça. É o desprazer, é a repugnação, é a indignação de Deus para com a iniquidade. Alguém diz que a ira de Deus é a santidade de Deus em ação para punir aquilo que não condiz com o caráter e com a lei de Deus. Ora, irmãos, o que significa dizer isso? Deus, por natureza, é um ser punitivo. Mas que absurdo, Deus é um ser punitivo? É. Ele punha a injustiça e punha a impiedade. Mas por natureza também Deus é um ser amoroso. E o homem é digno da ira. Mas Deus continua amando este homem. Volta o slide. O amor e a ira é o grande dilema. No amor, Deus tem que perdoar o homem. Mas na ira, Deus tem que punir o homem. E aí, irmãos, como é que se resolve isso? É justamente essa doutrina, a doutrina da imputação, que está muito relacionado à justificação. Alguns teólogos trazem essa doutrina como um subtópico da justificação. E é um assunto que a gente não encontra muito nos livros. Por exemplo, em língua portuguesa de teologia pentecostal, acho que Rodman Williams, na teologia sistemática, numa abordagem pentecostal, ele traz uma abordagem bem substancial. A teologia sistemática pentecostal da Assembleia de Deus, ou melhor, da CPAD, traz meia página somente. Poucos se dedicaram ao estudo dessa doutrina. Mas vejam bem, esse dilema se resolve através da imputação. E aí você pergunta, mas o que é imputação? Pode avançar 2 slides. O próximo. Aí, olhe bem para cá, está no livro também. O que significa imputar? Todos bem fortes. Significa atribuir algo de positivo ou negativo a outrem, ou colocar algo na conta de alguém. Olhe bem para cá que eu vou dar um exemplo, eu vou pedir a permissão dos meus pastores que estão aqui, para a gente fazer um exemplo aqui, depois eu vou partir para o exemplo de Paulo e Onésimo. Vamos supor que eu estou devendo 10 mil reais ao pastor Valbevan. Ele disse só... Aí nós somos pastores, mas ele não me cobrou mais. Só que agora ele está precisando do dinheiro, ele precisa, pastor Wesley, eu preciso do dinheiro. Estamos reunidos eu e o pastor Josélio. Aí ele me diz, pastor Wesley, eu estou precisando dos 10 mil, senhor. Se o senhor tiver condições, eu digo, pastor, me dê um mês para eu arrumar esse dinheiro. Aí o pastor Josélio, que me conhece, sabe que eu não tenho os 10 mil. Não, se acalma. Aí ele diz assim, ele disse nem eu, mas hipoteticamente, na realidade também, né? Ele tem, e na realidade também, né? Aí ele pega na história, ele diz assim, pastor Valbevan, é o seguinte, deixa o homem livre da dívida, deixa esse um mês aí para mim que eu pago. Pastor Josélio. De quem era a dívida no começo? Era minha, mas quem foi que assumiu a dívida? Ele pega a minha dívida, é bom passar a dívida para os outros, ele pega a minha dívida, paga o pastor Valbevan com os créditos que ele tem. É como se ele dissesse, pastor Valbevan, coloca na minha conta, atribua essa dívida a mim. Isso é imputar, irmãos. É você pegar algo de alguém e atribuir a outra pessoa. Então, veja bem, há um exemplo clássico que é de Paulo e Onésimo. Paulo foi preso em Roma, a cela de Paulo se tornou um púlpito de onde o evangelho se espalhou
para toda a capital do Império Romano. E acontece muitas coisas na vida de Paulo, mas algo interessante. Um escravo fugido, Onésimo, encontra Paulo em Roma. Esse escravo tinha fugido de Filemon, que era o seu senhor, e ele devia a Filemon. Onésimo, Paulo prega para Onésimo, Onésimo aceita Jesus, e Paulo manda Onésimo de volta. Olha que interessante, Paulo conhecia Filemon, porque Paulo havia orado por Filemon, provavelmente em Éfeso, durante uma viagem sua por volta do ano de 54. Então, Onésimo aceitou a Jesus, mas continua devendo Filemon. O que Paulo diz em Filemon 1, 17 e 18? Paulo diz assim para Filemon: portanto, se você me considera companheiro, receba a Onésimo como você estivesse me recebendo. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. De quem era a dívida agora? De Paulo. Irmão, teve alguém que fez isso por nós em algum momento da nossa vida? Teve alguém que fez isso por você em algum momento da sua vida? Quem foi? Levante a mão assim, se você. Diga assim: foi Ele, Jesus. Oh, maravilha! É por isso que essa doutrina, irmãos, é poderosa. É por isso que muitos estudiosos da Bíblia consideram essa doutrina como o coração do Evangelho. O coração do Evangelho. A base do Evangelho. Porque sem ela nós não estaríamos salvos, não seríamos justificados, não teríamos vida com Deus, não seríamos salvos de forma alguma. É oportuno nós observarmos o seguinte, que nos tempos de Paulo, essa palavra, ela era entendida da seguinte forma: no mundo greco-romano, no campo jurídico, na linguagem comercial, quando alguém assumia a dívida, alguém assumia a dívida de alguém, quando era atribuída a dívida de alguém a outrem, essa outra pessoa deveria responder legalmente diante da lei pela dívida. É uma palavra grega muito utilizada nos tempos de Paulo, que é logizomai. Robert Johnston explica o significado desta palavra. Significa calcular, ver o débito e colocar na conta de outro. Imputação. Então, irmãos, este é o sentido da palavra imputação. É isso que significa.